Era uma noite escura e chuvosa quando Ramiro, meu tio-avô, se viu sozinho na estrada. Ele era vendedor ambulante e passava boa parte dos seus dias viajando por pequenas cidades do interior, sempre com sua velha caminhonete carregada de ferramentas e utensílios. Já havia enfrentado tempestades, estradas esburacadas e até dormido ao relento, mas naquela noite algo estava diferente. Sentia um desconforto que não conseguia explicar. Era como se uma presença invisível o seguisse, observando cada movimento seu, tornando a noite cada vez mais pesada. A chuva caía com intensidade, cobrindo o caminho com uma espessa neblina, e ele tentava manter a atenção na estrada, enquanto o barulho das gotas batendo no teto da caminhonete parecia mergulhá-lo em um mundo à parte, isolado. De repente, Ramiro avistou algo estranho à beira da estrada. Uma casa pequena e simples, feita de barro, com paredes frágeis e um telhado coberto por telhas velhas e úmidas. A construção parecia abandonada há muito tempo, mas curiosamente, havia uma luz acesa em uma das janelas, irradiando um brilho fraco e amarelado que destacava aquela silhueta incomum no meio da escuridão. Ramiro hesitou. Aquele tipo de casa deslocada no meio da estrada parecia um refúgio improvisado, talvez de algum morador isolado, e a curiosidade misturada ao cansaço o levou a parar o veículo. Quem sabe ele pudesse pedir abrigo por algumas horas, ao menos até a chuva acalmar. Ao sair da caminhonete, um arrepio percorreu seu corpo. Sentia o ar ao redor mais denso, quase pesado. Ele caminhou devagar até a porta e bateu, esperando por algum som vindo do outro lado. Após alguns segundos, a porta rangeu lentamente, e ele foi recebido por um homem idoso de expressão enigmática e olhos fundos, que pareciam carregar histórias que ninguém queria ouvir. O velho o encarou em silêncio por um momento antes de fazer um sinal para que ele entrasse. Dentro da casa, o ambiente era ainda mais estranho do que Ramiro imaginara. As paredes eram decoradas com pequenas estatuetas de barro, todas com feições distorcidas. Algumas tinham expressões de dor, outras pareciam gritar em desespero, e outras ainda mantinham uma serenidade inquietante. Cada uma daquelas figuras tinha uma qualidade perturbadora, como se de alguma forma estivessem vivas, aprisionadas naquela aparência crua e grotesca. Ramiro se sentou em uma cadeira oferecida pelo velho, mas sentiu um desconforto crescente. O silêncio que se seguiu era sufocante, até que o velho finalmente começou a falar. Sua voz era rouca e pausada, enquanto ele narrava uma lenda antiga que parecia carregar séculos de mistério e medo. Segundo o velho, havia muitos anos, um grupo de homens havia tentado abrir um caminho através da floresta densa, derrubando árvores e mexendo no solo sagrado do lugar. Sem saber, haviam despertado algo adormecido, uma presença antiga que passou a vagar pela região, manifestando-se como sombras à noite. Aquelas sombras, explicou o velho, eram espíritos vingativos moldados pela terra e pela escuridão, caçando aqueles que se atreviam a invadir suas terras. Quando a noite caía, essas entidades ganhavam forma e rondavam as casas mais isoladas, sempre em busca de uma nova vítima. Eles têm fome de medo, murmurou o velho, com os olhos fixos em um ponto distante, sem realmente olhar para Ramiro. Sentem o cheiro de quem está assustado. Quanto mais medo você sente, mais eles se aproximam. Ramiro engoliu em seco. Tentava manter a calma, mas o olhar do velho era tão sério, tão carregado de uma advertência muda, que ele não conseguia evitar que uma sensação de pavor começasse a tomar conta de si. As paredes da casa pareciam se fechar ao seu redor, e cada uma daquelas estátuas de barro, até então apenas ornamentos sinistros, agora pareciam observá-lo, os rostos grotescos deformados assumindo um ar ainda mais ameaçador. O velho não se movia, mantendo o olhar fixo, e o silêncio só era quebrado pelo som da chuva, que diminuía gradualmente do lado de fora. Foi nesse momento que Ramiro notou um som novo, abafado, vindo de algum lugar próximo à parede. O som era estranho, como um arranhar suave, quase imperceptível, mas contínuo. Ramiro prendeu a respiração, tentando ouvir melhor, enquanto o velho, sentado em silêncio à sua frente, parecia ignorar completamente aquele ruído. Olhou ao redor, buscando identificar a origem do som,
até perceber que ele vinha de uma das paredes, onde uma das estatuetas de barro estava posicionada. A figura de feições distorcidas e olhos fundos parecia encará-lo de volta, o arranhar vindo de alguma parte daquela parede, escondido logo atrás dela. Ramiro se levantou devagar, intrigado, e caminhou até a parede. Aproximou-se da estátua e, quase sem pensar, estendeu a mão para tocá-la. Nesse momento, o velho soltou uma exclamação baixa, quase um grunhido, e com uma velocidade inesperada para alguém da sua idade, levantou-se e segurou o braço de Ramiro. Seu olhar agora era de puro pânico. "Não toque nele", sussurrou, a voz tremendo levemente. "Essas estatuetas, elas são as marcas, são os rostos daqueles que vieram antes de você." Ramiro sentiu um arrepio percorrer a espinha. O velho, agora visivelmente abalado, contou que cada uma daquelas estatuetas havia sido criada após a visita de pessoas que nunca mais voltaram para casa. Elas eram uma espécie de aviso, como um lembrete das almas que haviam se perdido ali, naquelas terras. "Eles estão presos aqui", continuou o velho, olhando fixamente para a estatueta. "E cada um desses rostos, cada um deles, guarda um pouco da dor de quem passou a noite aqui e não conseguiu escapar." Ramiro tentou se afastar, mas o velho ainda segurava seu braço com força. "Você não pode ir embora agora. Eles já sentiram sua presença. Estão se aproximando e não vão deixá-lo sair tão fácil." O coração de Ramiro começou a bater acelerado. A sensação de que havia algo mais ali, uma presença invisível mais palpável, parecia crescer a cada segundo. Ele soltou o braço do velho e deu um passo para trás, observando as estatuetas de barro que pareciam preenchidas por um vazio terrível, algo que ele não conseguia explicar. Foi então que o barulho de arranhar se intensificou. Agora era mais forte, vindo de todas as direções, cercando a casa. Ramiro sentiu a garganta secar enquanto observava as sombras ao redor da janela. Algo parecia se mover do lado de fora. Figuras indefinidas, mas inquietantes, que deslizavam lentamente pela escuridão, bloqueando qualquer possibilidade de fuga. A chuva havia cessado, mas o ambiente ao redor da casa estava pesado, como se o próprio ar estivesse saturado de uma presença sombria e ameaçadora. O velho, que até então mantinha o controle, agora parecia perturbado. Ele se aproximou da porta e começou a entoar palavras baixas, quase inaudíveis, como se estivesse rezando ou tentando afastar algum tipo de maldição. Mas, de repente, as sombras que se moviam do lado de fora começaram a se aproximar cada vez mais, e Ramiro sentiu um medo paralisante tomar conta de seu corpo. As estatuetas de barro nas paredes agora pareciam ainda mais grotescas, e ele podia jurar que seus rostos haviam se alterado ligeiramente, como se observassem cada movimento dele com uma curiosidade mórbida. De repente, o velho se virou para Ramiro, com o rosto transtornado de medo. "Você precisa se esconder. Eles vêm para você e não há nada que possa fazer a não ser esperar que o amanhecer traga alguma segurança. Mas para isso, deve se proteger." Ele indicou um pequeno armário de madeira no canto da sala, onde Ramiro poderia se esconder. Ramiro não hesitou. O pavor estava impregnado em cada fibra de seu corpo enquanto ele se dirigia ao armário. Ao entrar, sentiu o espaço apertado, com as tábuas de madeira exalando um cheiro forte de mofo e uma escuridão que parecia absorver todo e qualquer resquício de esperança. Ele ouviu a porta ser fechada pelo velho, que sussurrava rapidamente, como se tentasse proteger Ramiro com suas palavras. Do lado de dentro, ele tentava controlar a respiração, abafando qualquer som que pudesse denunciar sua presença. Do lado de fora do armário, o ambiente começou a mudar. Sons baixos, sussurros quase inaudíveis, surgiram no ar. Ramiro apertava os olhos, desejando que tudo fosse um pesadelo do qual pudesse acordar a qualquer instante. Porém, os sussurros se transformaram em batidas lentas e rítmicas, que ecoavam pela casa. Eram batidas que pareciam aumentar em intensidade e cadência, como se uma multidão estivesse ao redor, marchando em direção ao armário.
Dentro de seu esconderijo, Ramiro sentiu o chão vibrar levemente, e por entre as frestas da porta do armário, ele viu um lampejo de algo do lado de fora. As sombras começavam a se acumular, tomando formas humanoides, mas estranhas, distorcidas. Ele percebeu que aquelas figuras não eram apenas sombras, mas pareciam feitas de barro, uma massa úmida e pesada que se movia lentamente, esticando-se e comprimindo-se como se tivessem vida própria. Em meio àquele terror silencioso, Ramiro ouviu a voz do velho novamente, mas desta vez parecia mais fraca, distante. Ao espiar pelas frestas, percebeu que o velho estava rodeado pelas figuras que se aproximavam dele com um propósito sombrio. Ele mantinha a cabeça baixa, murmurando alguma coisa que Ramiro não conseguia distinguir. As figuras o cercaram completamente, e então, num instante aterrorizante, ele viu as sombras se fundirem com o velho, que parecia ser absorvido por elas, até que tudo o que restava era um silêncio opressor. Ramiro segurou o grito. Sabia que qualquer movimento ou som agora poderia atrair aquelas criaturas para seu esconderijo. O tempo parecia não passar. Ele sentia o suor frio escorrendo por sua pele e o coração batendo tão alto que parecia ecoar na escuridão. Em um momento de puro pânico, ele fechou os olhos e se concentrou, desejando que o amanhecer trouxesse a salvação que o velho mencionara. Após o que pareceu ser uma eternidade, a escuridão finalmente começou a se dissipar. Pelas frestas do armário, ele percebeu um fio de luz entrando pela janela. As sombras começaram a recuar, movendo-se para longe da casa, como se fossem repelidas pela luz do amanhecer. Quando Ramiro sentiu que o perigo havia passado, abriu a porta do armário e saiu devagar, seus passos ecoando no silêncio da casa. Ao olhar ao redor, notou que todas as estatuetas de barro tinham desaparecido, como se nunca tivessem existido. O velho também não estava em lugar algum. Ramiro saiu da casa com pressa, respirando o ar fresco da manhã e tentando afastar o horror da noite passada. Ao se afastar, olhou para trás e viu, no lugar onde a casa estivera, apenas uma clareira vazia, como se a construção nunca tivesse existido. Ramiro nunca mais falou sobre o que viveu naquela noite, mas o olhar em seu rosto carregava a lembrança do terror. Até o fim de sua vida, ele evitava qualquer caminho que passasse perto daquela região, sabendo que os segredos que testemunhou naquela noite estavam melhor guardados em silêncio.